Ora, muito obrigada pelo convite que foi dirigido à plataforma Saúde em Diálogo. Agradeço em nome da plataforma e em nome pessoal. E quero também agradecer o tema que foi escolhido para esta mesa, que eu penso que é dos temas mais aliciantes e, ao mesmo tempo, se calhar, um dos temas mais frustrantes que nos vai acompanhando ao longo dos anos. Tem sido esta a minha experiência como dirigente e como voluntária associativa, não só na plataforma, mas também na Associação Alzheimer Portugal, onde estou desde 2000, salvo erro, e ao longo dos anos temos deparado com inúmeras dificuldades que têm na base um erro ou uma lacuna estrutural, que é a dicotomia entre a saúde e o social. Falando em termos de Ministério, estamos a falar do Ministério do Trabalho e da Solidariedade e do Ministério da Saúde. Penso que a generalidade das associações e até dos cidadãos têm sentido algumas dificuldades em virtude de não haver uma boa articulação entre estes dois ministérios e entre estas duas áreas que fazem parte de todos nós, não é? Nós somos um todo, não somos metade saúde, não somos metade social, e as nossas necessidades só são efetivamente respondidas se formos olhados no nosso todo. Precisamos de cuidados de saúde, sem dúvida nenhuma, mas precisamos também de saber quais é que são os nossos direitos e quais é que são os apoios sociais a que temos direito. Na vida das associações, nós tentamos sempre dar a volta por cima e fazemos pela nossa carolice e pela nossa força de vontade e porque sabemos que é isso que as pessoas precisam. Mas depois, a nível da sustentabilidade e dos apoios que recebemos, esta dicotomia também se nota. Uma instituição que é rotulada como sendo da segurança social é da segurança social para todos os efeitos. Outra que é rotulada como sendo da saúde é, assim, rotulada para todos os efeitos e não há aqui, assim, uma articulação e isto significa que as pessoas ficam com respostas incompletas ou até sem respostas. Hoje temos aqui, assim, o privilégio de ter connosco oradores que certamente que têm perspectivas, até porque têm experiências diferentes, perspectivas diferentes sobre esta dicotomia de saúde social e terão a sua própria opinião sobre se estamos a falar de realidade ou de utopia quando dizemos que estas duas vertentes andam de braço dado. Claro que temos tido alguns ensaios de articulação destas duas áreas. Estou a pensar nos cuidados continuados, estou a pensar no Estatuto do Cuidador Informal, que, sendo liderado pela Segurança Social, implica um forte comprometimento da saúde, desde logo a nível da definição dos planos individuais específicos, que são uma responsabilidade da saúde, mas mesmo aqui ainda não temos muita experiência, porque tivemos apenas os projetos piloto e ainda estamos muito aquém de uma verdadeira implementação deste estatuto. Muito obrigado, doutora. Dizer que, de facto, é com muito gosto que aqui estamos, porque este é um tema que nos diz muito. E eu diria que, desde logo, quando olhamos para este slide inicial, onde nos fala da saúde mais social, realidade ou utopia, eu julgo que tem que ser uma realidade. Não pode ser de outra forma, porque, efetivamente, qualquer intervenção que façamos numa destas vertentes, se não fizermos na outra, e elas estão muitas vezes ligadas, e é aquilo que nós percebemos no terreno, obviamente teremos sempre pessoas que não atingirão o pleno na resolução dos seus problemas. E, portanto, é indissociável, estas duas realidades são indissociáveis e cada vez temos que caminhar mais para que elas andem lado a lado. Depois a questão também aqui para uma resposta mais personalizada e, obviamente, nós que estamos no terreno, nos municípios, numa ligação direta a atender diariamente pessoas,
não concebemos as coisas de outra maneira, porque efetivamente nós podemos catalogar as pessoas, nós podemos agrupá-las como jovens, como idosos, como quer que sejam, mas ao final do dia, quando atendemos aquelas pessoas, cada uma delas tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem realidades diferentes e, portanto, o atendimento terá sempre que ser um atendimento personalizado. E só assim é que nós vamos conseguindo, um a um, resolver o problema das pessoas. Se nós procurarmos resolver, de facto, numa perspectiva macro e querer resolver o problema de todos os jovens, todos os idosos, todas as famílias carenciadas, não o conseguimos fazer. Se formos trabalhando de forma individualizada, percebendo quais são os problemas de cada pessoa, aí sim, efetivamente, eu julgo que nós vamos conseguindo, aos poucos, resolver os problemas que nos vão surgindo. E nessa perspectiva, o município de Faro tem presentes duas ideias-chave muito fortes do nosso ponto de vista. A primeira tem a ver com o trabalho em rede e parceria, e essa é efetivamente a chave para o sucesso. Todos nós, instituições, podemos trabalhar de forma individual, mas seguramente o resultado final ficará sempre muito aquém do que o trabalho feito em conjunto. E aqui destacar também, porque tem sido uma realidade, e já o referi, o trabalho que temos feito em parceria com o Espaço de Saúde em Diálogo, nomeadamente no trabalho com os mais idosos, que são um grupo-alvo que hoje nos preocupa muito e nos diz muito na nossa intervenção diária. Também durante a pandemia, e estamos agora a regressar um bocadinho a tempos difíceis, mas passamos um ano muito complicado e eu costumo dizer que nós em Faro, felizmente, não tivemos fome. Todas as situações que foram sinalizadas ao município ou às entidades da rede alimentar foram devidamente acompanhadas e apoiadas. E isso só foi possível porque as instituições trabalharam em rede. O município recebia as sinalizações, articulava com cada um dos parceiros de acordo com as suas especificidades e com as especificidades também das pessoas que eram sinalizadas, e as coisas acabaram por correr bem dentro do possível, atenuando grande parte das dificuldades que nos foram sendo reportadas. Depois dizer também que nós temos aqui uma base de trabalho muito forte, que é o nosso Conselho Local de Ação Social, onde nós temos mais de 100 entidades identificadas neste momento, a trabalhar nas mais diversas áreas, instituições que trabalham de forma muito dinâmica e muito ativa, e só assim vamos conseguindo, aos poucos, como eu dizia, resolver alguns problemas. A segunda ideia-chave tem a ver, efetivamente, com a pluridisciplinaridade das intervenções, porque, na maioria das situações, as pessoas que chegam até nós têm vários problemas. Não têm um problema que se circunscreve à saúde, ou à área social, ou à educação, ou ao emprego, ou à habitação, mas muitas vezes estes problemas acabam por se interligar entre si e, portanto, tem que haver aqui uma intervenção pluridisciplinar para podermos chegar a bom porto. O município de Faro hoje tem 3 ou 4 documentos estruturantes, tem 3 nesta área social e de saúde, vai a caminho do 4º. Um tem a ver com a nossa Carta Social, que efetivamente baliza os meios que nós temos e as dificuldades que estão identificadas no território. Temos um plano municipal para a igualdade, também para trabalharmos as matérias da igualdade, e temos já aprovado e em vias de articulação com o IRU o financiamento da nossa estratégia local de habitação para podermos avançar com a construção de habitações, porque esta é também uma problemática muito grande que invariavelmente está ligada às questões da saúde e às questões sociais. A habitação é fundamental para podermos dar o salto para a resolução de outras matérias. E contamos, no início de 2022, começar a olhar de forma mais firme para a área da saúde e criar a nossa estratégia local de saúde também. E, portanto, dito isto, nós, na nossa intervenção, temos ali um conjunto de grupos-alvo aos quais damos particular atenção. Temos a questão dos idosos, a questão das crianças e jovens em risco, a população portadora de deficiência com doença mental ou com outras doenças incapacitantes, a população com comportamentos aditivos e a população em situação de sem-abrigo. Eu sei que tenho o tempo contado, não me vou alongar muito, portanto, no desenvolvimento de cada uma destas áreas, mas gostaria de dar aqui 1 ou 2 notas, nomeadamente na questão dos idosos, que eu referi há pouco como sendo uma daquelas que nós temos procurado apostar mais, porque efetivamente nós temos uma sociedade que está a envelhecer e vamos percebendo dia a dia que efetivamente estas pessoas muitas vezes estão em situação de risco ou em situação de isolamento e precisam de todo o tipo de acompanhamento da nossa parte. E nesse sentido, o município criou há vários anos atrás o Gabinete de Apoio ao Idoso para atender especificamente, atender e acompanhar pessoas idosas.
Mais recentemente criamos, e no âmbito desse gabinete dizer o seguinte, coisas tão simples como informar são fundamentais. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas idosas que nos entram nos gabinetes, não têm conhecimento dos direitos sociais que têm e, portanto, muitas vezes entram-nos no gabinete, eu costumo dizer, com uma pensão de 200 euros e saem de lá com um rendimento de 350 ou 400, porque não conhecem, efetivamente, as medidas a que têm direito, nomeadamente no âmbito da segurança social. E o gabinete tem, efetivamente, esse papel de informar, ajudar a preencher requerimentos e acompanhar essas situações. Mais recentemente, criamos o programa Faro Sénior, que, no fundo, tem a ver com a animação e dinamização dos idosos, trabalhando muito a questão do isolamento e da solidão, que é fundamental para estes públicos-alvo, e muitas vezes estamos a falar de pessoas que vivem em grandes cidades, em grandes prédios, mas ainda assim continuam perfeitamente isolados porque não interagem com quem tem à sua volta. E mais recentemente, e este é um processo que está em curso, estamos em vias de criar uma Comissão Municipal de Promoção dos Direitos das Pessoas Idosas, porque achamos que da mesma forma que hoje temos uma Comissão de Proteção dos Jovens, das crianças e jovens, também os idosos, pelo peso, pela importância que ganham na sociedade em termos de número, também importa, e pelas fragilidades que têm muitas vezes e ameaças a que estão sujeitos, têm que ter este tipo de acompanhamento. E, portanto, estamos em vias de criar uma comissão com várias dezenas de parceiros do Conselho, precisamente para acompanhar os idosos, promover os seus direitos e de forma mais efetiva, permitir-lhes atingir resultados. Relativamente, e porque estamos aqui no Congresso da SPEM, não vou perder aqui muito tempo, mas também falar aqui do outro público-alvo, a questão, efetivamente, das pessoas portadoras de deficiência, e nesse sentido dizer que nós temos um gabinete de inclusão, naturalmente pela forma como os organismos estão estruturados, muitas vezes as pessoas dirigem-se prioritariamente à segurança social e não tanto ao município, embora isso também aconteça, porque neste momento, efetivamente, a segurança social é que tem um conjunto de meios, de mecanismos, de programas para poder apoiar de forma mais direta. Mas, ainda assim, estamos lá, procuramos acompanhar, procuramos encaminhar quando as pessoas não têm essa informação, nomeadamente para a questão dos produtos de apoio. Para além disso, dizer que temos instituições fortes no terreno a acompanhar e a trabalhar com públicos portadores de deficiência ou incapacidade. Naturalmente, há sempre algumas lacunas. Temos uma instituição que avançou e bem, provavelmente terá um lar, é uma estrutura que efetivamente nos falta e continua a haver faltas de outros equipamentos, nomeadamente de acompanhamento ao longo do dia para a realização de várias atividades. Mas, efetivamente, tudo isto, e volto a reforçar porque é muito importante, é feito sempre em parceria e em conjunto com as entidades do Conselho. Pronto, dizer que nós temos, e agora serei rápido também para não alongar muito, dizer que nós temos vários grupos de trabalho instituídos, onde juntamos associações, está o município, está a Segurança Social, está um conjunto de entidades de várias áreas a trabalharem temas específicos, o envelhecimento, a deficiência, as matérias de igualdade, as situações de sem-abrigo e a questão do apoio alimentar e ao vestuário. No dia-a-dia, temos no terreno um conjunto de medidas de apoio, e, portanto, que versam, por um lado, por vezes, a questão social, por outras vezes a questão da saúde, mas dizendo que elas se tocam sempre, não é? E esse é o denominador comum. Temos um programa de teleassistência, em que os idosos e as pessoas com deficiência, portanto, este programa é dirigido a estes dois públicos-alvo, têm acesso a um aparelho e quando estão isolados ou em alguma situação de dificuldade podem carregar e pedir assistência. A informação que nós temos é que já salvamos vidas com este tipo de equipamento, porque permite acionar rapidamente linhas de emergência, acionar o INEM. Temos um cartão a bem, que é uma parceria com a Associação Dignitude, que permite às famílias carenciadas ter acesso a título gratuito a medicamentos, que muitas vezes não comprariam de outra forma. Durante a pandemia criamos 2 programas, um para apoiar o pagamento de rendas, porque percebemos que as famílias, efetivamente, que tinham até ali uma vida estruturada, deixaram de conseguir fazer esses pagamentos, e criamos também um programa para apoio a pequenas obras, porque muitas vezes neste processo de envelhecimento, neste processo de algum tipo de incapacidade permanente ou temporário, o facto de mudarmos uma banheira para um poliban ou de fazer pequenas transformações em casa, uma pequena rampa, podem fazer toda a diferença. E este programa permite dar esse tipo de apoio a estas famílias. E depois aquilo que eu já referi aqui, o apoio ao vestuário, o apoio
alimentar, o prestar muita informação e, normalmente, nas épocas natalícias, atribuímos um cabaz de Natal às famílias carenciadas e, mais recentemente, como eu referia também há pouco, o programa Faro Sénior, muito focado nos idosos e em combater o seu isolamento através da realização de atividades regulares, sejam visitas, sejam passeios, sejam bailes, sejam idas ao cinema, e os idosos aderem, de forma muito positiva, e quando estamos a fazer uma iniciativa já nos estão a perguntar quando é que se realizará a próxima. Temos um programa de apoio financeiro às várias instituições de âmbito social do Conselho e estamos em vias de criar também uma horta urbana. E, portanto, queremos acreditar que este trabalho vai no bom caminho, tanto que temos recebido algumas menções enquanto comunidade para o envelhecimento pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Enquanto autarquia mais familiarmente responsável, temos ali a bandeira 2019, mas também recebemos em 20 e em 21, e mais recentemente uma menção honrosa da SIC pelo trabalho no âmbito da igualdade. E, portanto, quase a terminar, dizer quais é que são os nossos próximos passos, aquilo que nós entendemos como relevante numa perspectiva de integração e de apoio às populações. Por um lado, a questão da habitação. Nós temos em processo de financiamento e de construção 600 fogos ao longo dos próximos anos, uns para arrendamento, outros para venda a custos controlados, e a habitação é fundamental no processo de integração. A questão das cidades acessíveis, dos rampeamentos, temos vindo a fazê-lo ao longo dos últimos anos e pretendemos continuar. A capacitação dos jovens, dos idosos, das famílias, seja na vertente tecnológica, que também está subjacente a este programa, e eu julgo que é fundamental. No caso dos idosos, também para facilitar o seu contacto com as famílias quando muitas vezes estão distantes. No caso dos jovens, trabalhar competências do futuro, como a questão das programações, a questão da informática, a questão da robótica, e por esta via podermos quebrar ciclos de pobreza. Estamos a implementar programas de acompanhamento psicossocial. Vamos implementar também, junto com a nossa estratégia de saúde, um gabinete de apoio à família e promoção de saúde, e, portanto, vamos implementar esse plano local de saúde. Portanto, fugindo agora, e já em jeito de conclusão, fugindo daquilo que é e tem sido a esfera de intervenção do município, deixar aqui 3 ideias que eu julgo que são consensuais e vou ouvindo cada vez mais. Diria que aquilo que trago aqui não são necessariamente ideias do município, embora também o sejam, mas tenho ouvido cada vez mais na esfera social e na esfera da saúde. A primeira, a questão da prescrição social, começa a ser aplicada nos centros de saúde. E o princípio que está subjacente é que, efetivamente, as pessoas, quando vão ao centro de saúde com uma doença, muitas vezes o problema pode não se resolver com medicamentos. Às vezes, o facto das pessoas passarem a estar ocupadas, arranjarem um emprego, arranjarem um voluntariado, permite distraí-las da situação da sua doença e, portanto, por essa via passar a ter uma condição de vida bastante melhor. E, portanto, esta questão da prescrição social julgo que vem ganhando alguma força e irá ganhar força ao longo dos próximos tempos. Também já foi aqui referida a questão do reforço da ligação entre a área social e a saúde, nomeadamente no apoio domiciliário, numa perspectiva, por um lado, de retardarmos a institucionalização. As pessoas estarão tanto melhor quanto mais próximas estiverem da sua família e na sua casa, e haverá aqui intervenções que efetivamente devem ser repensadas por quem é que as deve assumir, se deve ser o sistema de saúde ou se deve ser o sistema de segurança social, tal qual como já foi aqui aflorado. E depois, por último, também a questão das cidades amigas do envelhecimento e da incapacidade, que são matérias cada vez mais presentes. Todos nós vamos envelhecendo. A Comissão Europeia tem vários estudos que diz ao longo da vida, pelo menos 1 em 6 pessoas passa por alguma situação de incapacidade permanente ou temporária, e, portanto, é fundamental que as estruturas estejam preparadas para que essas pessoas não fiquem limitadas na sua capacidade de intervenção. E, portanto, dizer também, e é muito importante, que a questão da incapacidade ou da deficiência está muitas vezes ligada à questão da insuficiência económica, da carência económica, nomeadamente por via de uma maior dificuldade de acesso ao emprego. E, portanto, eu julgo que só há aqui uma forma de nós conseguirmos levar a bom porto todo este trabalho, que é um trabalho comum a todas as instituições que estão aqui, mas que estão bem lá fora, é efetivamente mobilizarmos todos estes meios
e, portanto, terminando pelo princípio, a questão da realidade da utopia, eu julgo que sou otimista, julgo que só pode ser realidade e é por aí que nós iremos seguramente. Obrigada, Dr. Carlos Bahia. Penso que todos nós podemos concluir que o seu município já é uma realidade no que toca a social e mais saúde, e queria especial dar os parabéns pelo trabalho desenvolvido e que aqui apresentou, mas muito em especial por se perspectivar a criação de um gabinete de promoção dos direitos das pessoas idosas e não um gabinete de proteção. Os meus parabéns por isso, que esta perspectiva faz toda a diferença. Ora, muito boa tarde a todos, muito obrigado. Antes de mais, pelo convite que me foi endereçado pela SPEM, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, para estar aqui, embora atrás deste teclado e deste ecrã, para estar neste 16º Congresso Nacional da Esclerose Múltipla, e agradeço na pessoa do seu Presidente, Alexandre Guedes da Silva, este convite que muito me honra e muito nos honra a nós, CDS, como poderei já explicar, porque este é um tema que nos tem sido muito caro, onde temos investido muito do nosso tempo e muito do nosso pensamento também em buscar soluções, buscar alternativas, e por isso o CDS orgulha-se de ter, enfim, dado. Foi o único partido no Parlamento que, nesta legislatura, que infelizmente agora termina abruptamente, e por isso ficamos um pouco com o trabalho a meio caminho, demos já entradas de uma iniciativa que, no entanto, não foi agendada, a iniciativa, o projeto de resolução a 1291 desta 14ª legislatura, mas não esquecer também que já anteriormente apresentámos outras iniciativas, neste caso também já com o Partido Socialista, no que respeita ao Registro Nacional de Esclerose Múltipla. Também não posso deixar de dizer e de recordar que estamos prestes a celebrar mais um dia, deste dia, de celebrar o dia alusivo à esclerose múltipla, que é agora já no dia 4 de dezembro. Falando um pouco sobre este tema de saúde mais social, realidade ou utopia, eu queria-vos apresentar aqui uma proposta realista, no fundo baseada naquilo que foi a proposta do CDS para este problema que afeta, como sabem, cerca de acordo com os últimos números, cerca de 8.000 pessoas em Portugal. E por isso, esta proposta que entendemos nós ser realista é porque entendemos que vem dar uma resposta àquilo que são as ansiedades e as necessidades de todos aqueles que padecem desta doença. Referir desde logo que na atualidade não existe uma cura para a esclerose múltipla. O tratamento é possível, mas é necessária uma abordagem multidisciplinar. Neste tratamento da esclerose múltipla, também entendemos que devem ser considerados as várias abordagens, nomeadamente no que respeita ao tratamento de surtos, ao tratamento dos sintomas, ao tratamento modificador da doença e a um tratamento de suporte. Aquilo que apresentámos foi consubstanciado nestas diferentes abordagens. A educação terapêutica e a informação à pessoa com esclerose múltipla e a disponibilidade da equipa do Centro de Tratamento de Esclerose Múltipla e da Consulta de Neurologia de Esclerose Múltipla são essenciais para melhorar a adesão ao tratamento. Sendo uma doença altamente incapacitante, a esclerose múltipla tem fortes impactos que não podem ser, no nosso entender do CDS, mas também ao nível científico, que não podem ser negligenciáveis. Referir que já é de dezembro de 2020 a publicação do Consenso Estratégico Nacional para a Esclerose Múltipla, da responsabilidade da Unidade de Saúde Pública do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa e que foi desenvolvido ao longo do ano de 2019 sob a forma de um think tank. O trabalho deste think tank culminou na apresentação detalhada de 15 principais
sugestões de intervenção na esclerose múltipla, onde se repete, e aliás se refere, que é possível fazer mais pelas pessoas com esclerose múltipla, os cuidadores, as famílias, sem aumentar a despesa do país, sendo que com um pequeno aumento é possível fazer toda a diferença para melhor. Tendo sido um dos grupos parlamentares que aceitou integrar este think tank, o CDS entende que é seu dever apresentar ao Parlamento algumas destas sugestões, apresentar ao Parlamento algumas destas sugestões sob a forma de uma recomendação ao Governo que se consubstanciou então neste projeto de resolução 1291 da 14ª, como referi, deu entrada, é o único projeto que deu entrada nesta legislatura referente à esclerose múltipla. No entanto, nunca foi agendado, seria uma das próximas iniciativas a ser agendadas, mas todo o trabalho do Parlamento foi interrompido, como sabem, e infelizmente por toda a crise política que se sucedeu ao chumbo do Orçamento de Estado. Voltando atrás, referir que nas várias recomendações apresentadas naquele consenso estratégico nacional para a esclerose múltipla, a criação de um registro nacional de esclerose múltipla foi desde logo a primeira medida que o CDS entendeu que o Governo deveria tomar. E por isso já apresentámos ainda na legislatura anterior, em setembro de 2018, um projeto de resolução que recomendava ao Governo a criação do Registro Nacional de Esclerose Múltipla. Considerámos que seria da maior importância existirem dados oficiais, recolhidos pelo Ministério da Saúde, para que a informação relativa à esclerose múltipla e aos seus dados epidemiológicos em Portugal fossem os mais fidedignos e rigorosos possível. No entanto, essa recolha de dados torna-se muito complexa, uma vez que, apesar dos doentes terem, através do SNS, acesso a cuidados integrados e diferenciados, os dados não são agregados e articuláveis entre as várias bases de dados dos vários hospitais. Esta é a realidade. Aquilo que referíamos há pouco, realidade ou utopia, esta é a realidade que vivemos. Em Portugal, existe um modelo de gestão integrada da doença, a esclerose múltipla, constituído pelos centros de tratamento da esclerose múltipla e pela sua articulação com as consultas de neurologia. Estes modelos de gestão integrada da doença são essenciais para assegurar aos doentes a prestação de cuidados de saúde nos vários níveis de atuação, com a maior qualidade, níveis elevados de informação e apoio à decisão, com o objetivo de se alcançarem os melhores resultados em saúde. Nestes centros de tratamento de esclerose múltipla é obrigatório o registro informático do doente, que contenha a sua informação clínica, total informação clínica e terapêutica. No entanto, estes registros são restritos a cada centro de tratamento, o que impede o acesso a uma informação nacional uniforme, para que seja possível realizar estudos nacionais, rigorosos e epidemiológicos, da prevalência e impacto da esclerose múltipla no nosso país. Tudo isto também torna-se uma barreira ao desenvolvimento de investigação clínica e terapêutica rigorosas, que possam fazer a avaliação custo, risco, benefício dos diversos tratamentos disponíveis para a esclerose múltipla. A este propósito, a Agência Europeia do Medicamento aconselhou que os diversos países adotem registros nacionais uniformes e comparáveis em todos os hospitais. A realidade continua a não ser essa. Assim, o CDS entende que é da maior relevância e pertinência que o Governo tomasse as medidas necessárias para que fosse criado este Registro Nacional de Esclerose Múltipla. No mesmo sentido, e voltando aqui atrás, torna-se determinante evoluir para a criação de centros de referência para a esclerose múltipla que sejam integrados e articulados com toda a rede nacional de prestação de cuidados em esclerose múltipla, de forma a cobrirem todo o território nacional e o acesso dos doentes aos melhores tratamentos, nomeadamente às terapêuticas inovadoras, conforme, aliás, e isto vamos sempre ao encontro daquilo que foi definido no Consenso Estratégico Nacional para a Esclerose Múltipla. Não estamos a inventar nada, ou seja, tudo é baseado em estudos e naquilo que são as bases científicas e aquilo que nos têm dito que ser ou dever ser as melhores práticas na abordagem à esclerose múltipla. Esta abordagem
tem, como disse há pouco, de ser multidisciplinar, uma vez que as consequências e sequelas desta doença implicam que uma pessoa com esclerose múltipla tenha de ser acompanhada não só pelo seu neurologista, como também por médicos de outras inúmeras especialidades, dos enfermeiros aos psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, todos eles essenciais à estabilização da doença. Mas, e aqui temos também falado muito, até também no que se refere a outras patologias, o acesso atempado a meios complementares de diagnóstica e terapêutica, como por exemplo ressonâncias magnéticas, é também de enorme relevância, bem como o acesso de proximidade aos medicamentos. Sendo certo que com a pandemia da Covid-19 já se construiu um caminho na dispensa de proximidade de medicamentos de dispensa hospitalar. Consideramos, no entanto, como fizemos, aliás, numa proposta, numa iniciativa legislativa, que era o projeto de resolução 122 da 14ª legislatura, que tem de ser feito o levantamento das doenças crónicas que podem ser acompanhadas e monitorizadas nas farmácias comunitárias. São milhares de doentes de esclerose múltipla que conseguiram, neste último ano, ter acesso aos seus medicamentos sem terem de se deslocar, por vezes, centenas de quilómetros ao seu hospital. E é este caminho que defendemos que tem de ser agora consolidado. Esta era, no nosso ver, uma utopia. É agora já uma realidade. Esta integração e articulação de cuidados é essencial para que a pessoa com esclerose múltipla possa manter a sua autonomia e qualidade de vida, mantendo-se ainda, como todos queremos, um cidadão ativo, o mais possível ativo. No entanto, infelizmente não bastam estas medidas para que a pessoa com a esclerose múltipla se mantenha ativa. Depois temos um longo caminho a percorrer no combate à estigmatização e à discriminação associadas a esta doença, nomeadamente em contexto laboral, escolar e social, conforme mais uma vez refere o Consenso Estratégico Nacional. É necessário um investimento na literacia em saúde. E o CDS considera que este investimento tem de ser feito paralelamente a um trabalho de adequação da Tabela Nacional de Incapacidades com a Tabela Nacional de Funcionalidade, para que cada doente esteja sempre justa e devidamente enquadrado com a sua real situação clínica. A complementaridade destas duas tabelas é essencial e o CDS defende-o pelo menos já desde 2010, tendo vindo ao longo dos anos a apresentar diversas iniciativas legislativas nesse sentido. A esclerose múltipla pode ter, como referi ainda há pouco e no início desta minha intervenção, períodos de surto em que a funcionalidade do doente fica comprometida, mas também de remissão, em que a funcionalidade do doente pode ser parcial ou totalmente recuperada. E consideramos nós que é uma tremenda injustiça encarar uma pessoa com esclerose múltipla como uma pessoa permanentemente inativa ou incapaz de exercer uma profissão. Este estigma, que leva a discriminações terríveis, tem de ser, no nosso entender, combatido. Finalmente, e não menos importante, para que a esclerose múltipla seja uma doença controlável, para além de ser essencial o diagnóstico precoce, como é óbvio, é determinante o acesso às terapêuticas mais eficazes, que não raras vezes são terapêuticas inovadoras. Conforme referimos no projeto de resolução 1060, o acesso a terapêuticas inovadoras em Portugal tem sido dificultado em consequência da morosidade no tratamento dos processos de aprovação junto do Infarmed, seja na avaliação farmacoterapêutica ou na avaliação farmacoeconómica. Não é aceitável que o regulador nacional demore muitas vezes anos a autorizar a introdução no mercado de terapêuticas inovadoras, cuja eficácia, aliás, já está comprovada por reguladores internacionais, como a Agência Europeia do Medicamento e a Food and Drug Administration, e que podem salvar vidas, ou pelo menos melhorar muito a esperança e qualidade de vida de muitas pessoas. Torna-se assim essencial tornar os processos de autorização mais ágeis e céleres. E ainda, a propósito desta celeridade e desburocratização que tem de estar, que tem de obedecer ao trabalho do Infarmed, referir que não é só, infelizmente, no caso da esclerose múltipla, mas são inúmeros
inúmeros outros casos, que ainda há pouco tempo apresentámos em projetos de resolução aqui no Parlamento, ou seguimos projetos de resolução de outros partidos, inclusivamente, que também tocam neste mesmo problema. Portanto, celeridade e agilidade nos processos de autorização. Consideramos ainda que um verdadeiro investimento em saúde é um investimento na qualidade de vida das pessoas doentes. Desta forma, proporcionando-lhes acesso ágil, em tempo útil, aos medicamentos que lhes assegurem maior esperança de vida, maior qualidade de vida, dignidade na doença e, assim, ajudando-as a que continuem pessoas ativas. E ao continuarem ativas e com menor recurso a potenciais internamentos, o saldo também para o Estado será ele também positivo. E por todos estes motivos que fui explanando e referindo, voltamos a dizer que uma abordagem estratégica e integrada à esclerose múltipla é aquilo que deve ser defendido, abordado e repetido, se for necessário, até à exaustão. Não é repetir, o mal não está em repetir propostas, o mal está em esquecê-las, porque se repetirmos, de certeza que há de chegar a bom porto. Enfim, contamos que este projeto de resolução, que como vos referi, já deu entrada nesta legislatura, não foi agendada e, obviamente, com a queda ou com a dissolução iminente da Assembleia da República, teremos de retomar o processo, de voltar à estaca zero, teremos de voltar a dar entrada, mas aqui também vos digo que este tem sido um assunto muito caro ao CDS e não o vamos esquecer, independentemente de quem esteja do nosso partido na próxima legislatura aqui no Parlamento. Não vamos esquecer, entendemos que estas são muitas das medidas que têm sido defendidas pelas associações representativas dos doentes, pela Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e por isso vamos no bom caminho. De passar desta realidade que existe para aquela outra realidade que seguirá àquilo que entendemos hoje ser uma utopia. Mas as utopias espero que não prevaleçam e que possamos rapidamente passar à realidade. Muito obrigado por me ouvirem, espero ter sido o mais sucinto possível, mas apresentado aquilo que são as traves mestras e aquilo que tem sido o combate do CDS a nível político no Parlamento, que é onde têm de ser apresentadas estas medidas, e, mais uma vez, agradecendo à Sociedade Portuguesa da Esclerose Múltipla o convite para aqui estar e dizer-vos que estamos, obviamente, sempre disponíveis para falar destas que são também as nossas lutas. Muito obrigado. Falar sobre esta combinação de saúde e social é uma luta antiga, diria eu, de muitos daqueles que estão nesta sala, Rosário inclusive, e é uma discussão que é fundamental, porque no final do dia a discussão que está aqui em causa é que tipo de modelo de sociedade é que nós queremos. Hoje a saúde existe como resposta do Estado apenas para responder à doença. É um modelo meramente reativo que leva a um aumento constante da carga da doença e leva, com isso, a um aumento insustentável da despesa. E a perspectiva da saúde tende a ser progressivamente caritativa. Ou seja, ao invés de nós termos um modelo que procura ajudar as pessoas a poderem subir a escada social, a poderem se afirmar e ganhar autonomia na sociedade, acaba por apenas se limitar por manter as pessoas com a cabeça fora d'água, nos mínimos olímpicos. E temos um modelo em que a saúde e o social muitas vezes estão de costas voltadas. E isso leva a uma perda de otimização de recursos e leva muitas vezes a que não sejamos capazes de dar a resposta que as pessoas precisam. E nós temos, na parte da saúde, hoje a viver no contexto da pandemia, a Covid-19 colocou de facto uma lupa sobre muitos dos graves problemas que o nosso sistema de saúde e o SNS em particular vivem. Quando nós olhamos para a mortalidade excessiva no nosso país, percebemos que, retirando a mortalidade por Covid-19, Portugal foi dos piores países em termos de mortalidade excessiva não Covid-19 entre os países da OCDE. E porquê? Porque as pessoas tiveram dificuldade no acesso à saúde.
o que se compreende quando mais de 1 milhão de portugueses não têm acesso a um médico de família, que é a pedra basilar de um sistema de saúde, ou quando vemos que, ao nível dos hospitais, de facto, temos todo um sistema montado no tal modelo reativo e em recursos humanos que não conseguem mais dar respostas. Estão esgotados com milhares de horas extraordinárias em trabalho, milhões de euros em trabalho de tarefeiros. Não é um modelo sustentável e não consegue obter os resultados necessários. E, portanto, eu diria que nós precisamos de ter, do ponto de vista das reformas que têm que ser implementadas, temos que ter uma abordagem daquilo que é urgente e daquilo que é estrutural. E daquilo que é urgente, há matérias que nós temos que assumir como país como fundamentais. Temos que resolver a questão da falta de médicos de família com urgência. E isso implica ter aqui um período, infelizmente, décadas de mau planeamento de recursos humanos levou a que chegássemos a este momento. Nós não vamos ter médicos de família para todos antes de 2025, 2026. E, portanto, neste interregno, nós temos de garantir que, pelo menos, as pessoas que não têm médico de família tenham acesso a um médico assistente que possa garantir o apoio básico em termos de saúde. Nós, quando falamos de respostas urgentes, precisamos de garantir, tal como acontece hoje com as cirurgias, com as consultas de especialidade ou com exames complementares de diagnóstico, que as pessoas possam ter acesso em tempo e horas a estas consultas e a estes exames complementares, o que, infelizmente, hoje não acontece. Aliás, em relação aos exames complementares, ninguém sequer monitoriza o tempo de espera, como acontece com as consultas. Logo, aquilo que não se mede não existe. E depois há as questões estruturais. E é nas reformas estruturais que esta combinação de saúde e social são determinantes. E quando eu falo nesta combinação de saúde e social, é em duas vertentes. Digamos, na abordagem social clássica e depois na abordagem social na lógica dos determinantes sociais, ou seja, a forma como a condição social causa a doença ou afeta o nosso estado de saúde. Quando falamos na abordagem social clássica, há vários temas que já foram aqui abordados. A questão do envelhecimento é, naturalmente, um dos mais importantes. Porque nós sabemos que com o envelhecimento há um aumento das doenças crónicas, há um aumento das doenças não transmissíveis e, por isso, todas as políticas de envelhecimento ativo, todas as políticas que possam, de facto, garantir que a população se mantenha saudável o máximo tempo possível, é determinante. Portugal é dos países onde se vive mais tempo na Europa, mas também é dos países onde, particularmente, as mulheres vivem com pior qualidade de vida nos últimos anos de vida. E não creio que seja porque os maridos morreram. É porque, infelizmente, há, de facto, aqui problemas estruturais que têm que ser resolvidos. E, aliás, muitos estudos começam a mostrar que se nós investirmos na população mais idosa, quando investimos na população que está a aproximar-se da reforma ou já a entrar na reforma, até do ponto de vista económico, pode ter um retorno extraordinário, abrindo um novo espaço de oportunidades para todo o mercado económico nacional. Por outro lado, precisamos de ter uma visão, olhando para os doentes crónicos, em quais os mais idosos muitas vezes estão incluídos, é a questão dos superutilizadores do sistema. Há uma regra que se diz que os sistemas de saúde, tipicamente, e em Portugal, infelizmente, não é exceção, 80% dos recursos são gastos com 20% dos utilizadores. E nós sabemos que há, de facto, uma faixa pequena de utilizadores que consomem muitos recursos por doenças graves, por doenças crónicas. Eu que venho da área das doenças infecciosas, os doentes com VIH-Sida fazem parte desse grupo, os doentes oncológicos, os doentes que necessitam terapias biológicas, são todos, de facto, doentes que consomem importantes recursos e, por isso, ter, para além de todo o sistema como existe, um gestor do doente que possa acompanhar estes chamados superutilizadores, está demonstrado que podemos reduzir a necessidade de muitas vezes recorrerem a serviços de urgência por garantirmos melhor saúde nessas pessoas, para garantir que possam fazer uma melhor autogestão da sua própria condição. E depois há a questão da pobreza. As políticas sociais e a política de saúde, se devidamente combinadas, podem ser o fator mais importante para combater as desigualdades e para combater aquilo que é a doença, uma vez que a pobreza é a principal causadora da doença. E, nesse sentido, há fatores que nós temos que abordar de frente. Portugal é um país onde 1 em cada 10 pessoas que se dirigem a uma farmácia não compram os medicamentos todos que lhes foram prescritos porque não têm dinheiro para tal.
Esta é uma realidade. Depois temos câmaras municipais que têm respostas. Mas isto contraria aquilo que é o espírito da Constituição, que é garantir um serviço universal e respostas universais. Eu não tenho que ter sorte de ter nascido em Faro ou em Cascais, ou azar de ter nascido em Sintra ou noutro concelho qualquer. E, portanto, eu, vivendo no meu país, devo ser tratado igual. Independentemente de onde eu estiver, infelizmente não é isso que acontece, e temos que ter políticas que, de facto, consigam proteger aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade. E aí entram outros tipos de apoios sociais. A Rosário falou aqui há pouco no cuidador informal. Foi muito simpática e diplomática, quase parecia uma deputada, mas vamos ser francos, não passou do estatuto, nada aconteceu. Os cuidadores informais continuam a existir, mas por sua conta e risco. Não há apoios, não há formação. E nós temos que assumir que precisamos, assim como os apoios domiciliários, que foi aqui falado pelo vereador, são os caminhos do futuro, garantir que as pessoas possam ficar em casa e ter condições para tal. E quem quiser dar esse apoio, ter condições para tal, em segurança. Depois há a questão dos determinantes sociais, e aqui a questão da pobreza, que eu já falei, é fundamental, mas é preciso também mudar o próprio modelo de gestão do sistema. Eu, e assumo isto em termos pessoais, entendo que o Ministério da Saúde deve ser o Ministério da Saúde e Bem-Estar, e devemos acabar com toda a parte assistencial no Ministério da Segurança Social. Para mim, punha tudo sob a mesma tutela. E aquilo que é hoje o Ministério da Segurança Social passaria a ser apenas o Ministério do Trabalho, tratando das reformas e pensões e as questões laborais, colocando, porque hoje não faz sentido que os cuidados continuados ou os cuidados paliativos estejam um mês à espera do financiamento da saúde e outro mês à espera da segurança social, em que depois andam a competir uns com os outros, depois os interesses, se a parte da saúde faz bem o seu trabalho, resolvendo o problema das camas sociais nos hospitais, por exemplo, de doentes que estão internados só por condições sociais e não por uma questão de saúde, é a Segurança Social que beneficia. E criam-se competições entre ministérios que não fazem sentido nenhum. O dinheiro público é todo o mesmo, vem todos os nossos impostos. E temos que estar todos orientados para os resultados. E, portanto, colocar a saúde e a Segurança Social sob o mesmo chapéu e dar a esse Ministério o poder do Ministério de Estado para que aquilo que seja a atuação do Ministério da Saúde possa ter influência na agricultura, na cultura, na educação. Porque nós temos que perceber que só tendo uma abordagem de saúde em todas as políticas é que nós, efetivamente, vamos começar a garantir que reduzimos a carga da doença. Caso contrário, vamos estar constantemente a reagir à doença e as doenças vão ser cada vez mais presentes, porque com o envelhecimento as doenças crónicas vão surgir cada vez mais. E para isso nós temos que mudar o modelo em que o financiamento, em vez de ser em função do número de consultas, do número de cirurgias, em vez de tratarmos os doentes como peças de uma fábrica, tratarmos as pessoas como pessoas. E o financiamento deve ser em função da melhoria da qualidade de vida e dos resultados em saúde. E para isso temos que começar a medir esses resultados em saúde. Temos que começar a valorizar, também monetariamente, a qualidade de vida. São mudanças muito profundas no sistema que, a meu ver, não são compagináveis com o atual modelo de organização que temos. As administrações regionais de saúde são colossos burocráticos ultrapassados no tempo e que só servem para criar problemas. Temos de acabar com as ARS, a meu ver, e temos de transformar o país numa estrutura em que nós passamos a ter unidades locais de saúde. Já existem algumas que foram projetos piloto, existe na lei, não é nada de novo, mas se nós universalizarmos as unidades locais de saúde, quem é responsável pela gestão do território passa a ser responsável pela saúde de todas as pessoas que lá vivem. Um administrador de um hospital tem que parar de pensar apenas nos doentes que entram no hospital, tem que pensar nos doentes da comunidade. Que tipo de ações é que eu posso ter com a Câmara Municipal, com uma IPSS, com uma farmácia comunitária? Temos que passar a ter uma visão de colaboração e de integração. Esta coisa de pensarmos que só o Estado pode fazer, ou do outro lado extremo, dizer que só o privado, é um disparate. Somos um país de parques recursos e todos têm que contribuir. E temos que usar todos os recursos que nós temos em conjunto e de uma forma integrada. E quando olhamos para os cuidados primários, temos que perceber que as unidades de saúde familiares são um modelo que pode funcionar. E que, se nós universalizarmos este modelo, pode, de facto, ser também uma forma de ajudar a garantir melhores resultados em saúde para os doentes. Hoje, o que acontece é que é uma lotaria. Se eu caio numa unidade de saúde familiar ou se eu caio numa unidade de cuidados de saúde personalizados. Isto não pode acontecer num país que tem uma Constituição que diz que a saúde deve ser universal. Esta autonomia da gestão deve, de facto, refletir-se naquilo que é a capacidade dos gestores em fazerem as parcerias que bem entendam para obter os melhores resultados em saúde possíveis. Portanto, passando a medir os resultados
passando a medir aquilo que é importante para os doentes, nós podemos passar a criar incentivos para isso. E passa a ser o gestor da saúde daquele território, responsável pela saúde daquelas pessoas que ali vivem, a dizer, não, eu tenho muitos doentes com Alzheimer, eu preciso de fazer uma parceria com Alzheimer Portugal, ou eu tenho ali doentes com esclerose múltipla, em que uma parceria com a SPEM pode ser útil. Ter esta autonomia, ter esta vontade, ter um incentivo para integrar os vários instrumentos que estão à sua disposição na sociedade, podem fazer a diferença. Porque no final do dia, digam o que disserem, ninguém conhece melhor a doença do que a pessoa que vive com ela. E, portanto, a voz dos doentes, se querem, de facto, pôr o doente no centro, não é só dizer ainda. Não é apenas bater com a mão no peito. É garantir que o doente tem uma voz ativa quando chega a hora de tomar decisões. E eu creio que essas reformas não são uma utopia, são uma possível realidade, se nós, como país, tivermos coragem de fazer as reformas necessárias. A mim cabe-me aqui a difícil tarefa de fazer aqui um pequeno comentário. Vou tentar, obviamente, em função também do tempo, que é sempre curto, tentar aqui comentar um bocadinho as 3 intervenções e depois fazer uma síntese final, naturalmente. Relativamente ao tema, realidade ou utopia, em termos de social e saúde, a aliança entre o social e a saúde, efetivamente, muitas vezes podemos pensar que não é fácil, não é? E houve aqui uma ilustração relativamente a esse ponto, mas vamos olhar especificamente para cada uma das intervenções, até porque há também pensamento positivo, não é? E há também avanços que vale a pena, de facto, reforçar. Eu própria sou uma pessoa otimista e acho que cada vez podemos estar melhor e devemos caminhar para melhor, haja vontade e haja trabalho nesse sentido. Eu gostaria primeiro de focar na apresentação do Dr. Carlos Bahia. De facto, foi muito entusiasmante relativamente a um conjunto de iniciativas que a Câmara Municipal de Faro já faz para promover pessoas com esclerose múltipla e não só. Portanto, há um conjunto de medidas inclusivas. Aliás, o município de Faro é um município inclusivo e acho que isto é algo que vale a pena reforçar, é fundamental, porque muitas pessoas não sabem e muitas pessoas nem sequer percebem o que é que isto significa na prática, mas isto significa que existem um conjunto de medidas inclusivas e que o próprio município se esforça, quer por defender jovens em risco, quer por apoiar pessoas com deficiência, pessoas sem abrigo, inclusivamente, quer por promover o envelhecimento ativo. Portanto, acho que todos nós ficámos muito agradados, e parabéns também ao município de Faro, pelas brilhantes estratégias que leva precisamente para tornar a vida e a qualidade de vida um conceito que tanto aqui se falou hoje e que é tão importante para todos, para pessoas com doença, mas também para pessoas saudáveis, porque muitas vezes as pessoas saudáveis também precisam melhorar muito a sua qualidade de vida, como é óbvio. E, portanto, realmente dar aqui os parabéns uma vez mais também ao município de Faro, precisamente pelas boas iniciativas que leva a cabo. E propor também uma maior divulgação de Faro enquanto município inclusivo. Porque, volto a repetir, a maior parte das pessoas não sabe, eu própria não sabia. Portanto, julgo que é algo que as pessoas devem saber, até porque isso também atrai pessoas, atrai investimento e atrai também, obviamente, todo o tipo de outras iniciativas que podem beneficiar a qualidade de vida de todos e que sejam um orgulho também para os municípios de Faro, como é óbvio. Segunda apresentação do Dr. Miguel Arrobas. Aqui, naturalmente, é muito bom também sabermos que está a ser preparado o Registro Nacional de Esclerose Múltipla, à imagem de outros países. Ficamos naturalmente ainda tristes por saber que não está ainda preparado. Obviamente não teve que ver aqui com o Dr. Miguel, obviamente, não é? Tem que ver com a situação conjuntural que vivemos e com a incapacidade neste momento. Enfim, o Parlamento foi dissolvido e, portanto, naturalmente temos que aguardar pelas próximas eleições legislativas. Sob pena de se perder todo este trabalho, espero que não, sinceramente espero que não, e também ficámos com vontade de ouvir um pouco mais de recomendações, não é? Acabámos por não ouvir algumas recomendações relativamente a este Registro Nacional. Foram 15 recomendações propostas. Eu confesso que não conheço o projeto de lei, provavelmente ele ainda está, obviamente, em segredo, não é? Parlamentar, portanto não vão ser apresentadas, obviamente, nem serão tão cedo. Ficamos a aguardar, não é? Mas aqui o acesso às terapêuticas inovadoras
o acesso aos tratamentos, o acesso a equipas multidisciplinares é algo, obviamente, que é fundamental para os pacientes com esclerose múltipla e todo o tipo de pacientes com doenças crónicas e outros, não é? E demais pessoas, obviamente, e, portanto, tudo isso é fundamental. Relativamente à terceira intervenção do Dr. Ricardo Batista Leite, bem, dar também aqui os parabéns pelo entusiasmo, acho que foi um entusiasmo contagiante, de alguém que, para além de trabalhar muito e de ser muito conhecedor deste tema, trabalha na prática, não é? Portanto, lida com as dificuldades diariamente que envolve o trabalhar com pessoas com doenças crónicas e este próprio modelo de sociedade. Aliás, o Dr. Ricardo vem-nos aqui apresentar um novo modelo de sociedade que eu acho que todos nós, em termos de cuidados de saúde e a necessidade de reformas estruturais no âmbito da saúde, que eu julgo que todos nós não podemos ficar indiferentes, não é? E todos nós concordamos, ou pelo menos a maioria de nós concorda, e seria de facto tão melhor se assim pudéssemos fazer, não é? Ou seja, isto implica naturalmente uma mudança de paradigma no âmbito da saúde e é por aí que temos que caminhar. Agora, a nossa grande questão é como é que podemos fazer. Adorei, acho que essa ideia de transformar o Ministério da Saúde em Saúde e Bem-Estar e acrescentar também toda a parte da segurança social é de facto fundamental, não é? Porque é por aí de facto que nós devemos caminhar enquanto sociedade ativa em que todas as pessoas são fundamentais. Isto é o ponto com o qual eu deixava aqui a minha sistematização final relativamente a este brilhante painel, que tem que ver exatamente com esta mudança de paradigma. Ou seja, eu não posso despir a minha veia de psicóloga, sou psicóloga organizacional, mas sou também coach de empreendedores, portanto lido muito, faço coaching e portanto lido muito com pessoas que estão a iniciar iniciativas, que estão a iniciar projetos, que se defrontam com mudanças na sua vida. E agora estou a fazer aqui um paralelismo, obviamente, com pessoas que tenham doenças crónicas e que encontraram, que identificaram, e isto implica aqui, e eu proponho claramente uma mudança de paradigma, porque eu acho que é fundamental todos nós percebermos, todos nós nos deparamos com situações que nos fazem mexer em qualquer fase da nossa vida, seja do foro da saúde, seja do foro das relações sociais, das relações de amizade, das relações pessoais naturalmente, seja de profissionais, todos nós nos deparamos com momentos gritantes que nos fazem parar e nos fazem pensar, se calhar o rumo que eu estou a tomar não é o mais indicado, se calhar tenho que fazer aqui uma inversão. Agora, pensando especificamente nas pessoas com esclerose múltipla, que é uma doença crónica, portanto não mata, embora possa provocar, obviamente, sequelas, mas cada vez mais as terapêuticas, felizmente, são muito avançadas e inovadoras e, portanto, têm permitido aos pacientes com esclerose múltipla ter, em geral, uma qualidade de vida relativamente boa mesmo, eu diria boa mesmo. Portanto, eu gostaria de lançar aqui um desafio final, voltando aqui à minha veia de psicóloga, que tem a ver com o propósito. Cada vez mais, todos nós, cada pessoa, e é preciso pensarmos que a maior parte de nós não tem um propósito, não pensou no propósito da sua vida. E ao levar aqui, todos nós, é aquilo que eu faço com os meus coaches, com os meus alunos, eu sou professora, como sabem, e é aquilo que eu procuro fazer também com as pessoas que acompanho, pessoalmente e em grupo. Realmente é preciso, todos nós, cada um de nós, aqui cada um de nós, pensar no propósito. Qual é o propósito da sua vida? Qual é a razão de vida? Qual é a sua missão? Qual é a essência? Para que é que nós aqui estamos, cada um de nós? Isto é naturalmente uma reflexão muito pessoal que todos nós temos que fazer. Quais são os objetivos que nós queremos ver na vida? Quais são os resultados que queremos alcançar? Que tarefas pretendemos fazer? Qual é o impacto que nós pretendemos ter na nossa vida? E é nesse sentido que muitas vezes, já foi falado neste painel e eu queria terminar precisamente com esse ponto, a importância que é nós dedicarmos a causas, entregarmos-nos a uma determinada causa, seja ela qual for, aqui depende obviamente de cada um de nós, depende obviamente das nossas experiências pessoais e das nossas experiências profissionais e portanto deixo aqui a cada um de nós a possibilidade de facto de se entregar, de identificar qual é que é a causa da sua vida, onde é que gostaria de gerar impacto e abraçar essa causa. A sociedade
vem, aliás, o novo modelo de sociedade vem exatamente disto, não é? De fazermos um aproveitamento de todas as pessoas. Todas as pessoas são diferentes, todas as pessoas têm propósitos diferentes, todas as pessoas são talentos. E se todos nós colocarmos os nossos talentos ao serviço da nossa sociedade, construiríamos uma sociedade tão mais interessante, tão mais justa, tão mais igualitária, tão mais desenvolvida, tão mais útil, com tão mais qualidade de vida. Eu tinha aqui, assim, uma questão para os dois, que é a seguinte: tendo em conta que estamos, ou pelo menos queremos passar da utopia à realidade, como é que cada um dos dois vê a articulação entre o governo central e as respostas de proximidade, incluindo nas respostas de proximidade não só as autarquias, mas também as entidades do setor social e outras de que se lembrem. Então, deixe-me antes de mais corrigir um lapso da primeira intervenção, porque efetivamente não fiz referência à SPEM enquanto entidade de referência que está também no nosso Conselho, e também é um bom exemplo de parceria, com uma estrutura bastante dinâmica, a funcionar em instalações cedidas pelo município, e portanto também mais uma vez aqui temos um exemplo de parceria, sempre muito aberta, dinâmica, a trabalhar em prol da comunidade, nomeadamente as pessoas com esclerose múltipla. Portanto, não podia deixar de retificar este meu lapso inicial, Engenheiro Alexandre. Portanto, um reconhecimento pelo vosso trabalho, também na nossa delegação de Faro. Relativamente a esta questão da articulação entre o Governo Central e o poder local, eu julgo que a resposta é dada pelo caminho que vem sendo feito. Eu não fiz essa referência na minha intervenção, mas efetivamente nós neste momento estamos num processo de descentralização de competências em várias áreas, na área da saúde, na área social, do Governo Central para os municípios. Poderemos discutir em cada uma dessas áreas se efetivamente o grau de descentralização é o necessário, é o suficiente, é o adequado. Eu eventualmente não entraria por aí. Mas dizer que, efetivamente, do meu ponto de vista, esse é o reconhecimento do Governo Central da incapacidade que tem em dar resposta cabal e o reconhecimento em que os municípios, enquanto entidades de proximidade com responsabilidade sobre o território, com capacidade de agregar as várias entidades que podem responder, têm, efetivamente, numa lógica de proximidade, a hipótese, a possibilidade da capacidade de dar respostas mais efetivas. E, portanto, eu julgo que este é um caminho que estamos a fazer e este caminho vai nos levar a respostas mais efetivas a cada um dos nossos municípios e a cada uma das respostas. Coloca-se aqui, eventualmente poderemos colocar a questão que o Sr. Deputado Ricardo referia, que é, às tantas, corremos aqui o risco de diferentes municípios terem diferentes graus de resposta, e, portanto, poderemos aqui considerar a justeza dessa situação do município que reside no município A, em detrimento do município que reside no município B. Portanto, isto pode-nos levantar aqui, efetivamente, um conjunto de questões. Mas, numa perspectiva global, efetivamente dizer que penso que o caminho é esse caminho permitir-nos-á de forma mais simples e, portanto, livres dos espartilhos do Ministério da Saúde ou do Ministério da Segurança Social, portanto, apenas na lógica municipal, com a preocupação de responder da melhor forma aos seus municípios, estamos a ser cada vez mais dotados com os meios necessários para dar respostas mais efetivas. E, portanto, eu acredito nesse caminho. Se já são os meios suficientes, eventualmente não. Eventualmente será um caminho que terá que continuar a ser aprofundado. Bom, eu penso que o vereador Carlos Bahia já deixou claro aqui o papel e os riscos também que há nesta descentralização, digamos assim, do poder quando toca ao saúde e ao social. Eu, no lado do Executivo, estive também como vereador na Câmara Municipal de Cascais e posso comprovar aquilo que o Carlos também sentirá, que é quando as câmaras falham, quando o poder local falha, as pessoas batem à porta e, portanto, o poder local tem este nível de responsabilização, que os ingleses chamam de accountability, é muito maior, muitas vezes, até do que o Governo Central, e isso leva a que tenham que atuar. Mas
há aqui riscos. E por isso é que eu entendo que é preciso ter algum cuidado quando se fala na descentralização. A descentralização, a meu ver, faz numa lógica de subsidiariedade. Ou seja, quando eu defendi que devíamos passar a ter unidades locais de saúde, continua a haver uma visão nacional, continua a haver uma estratégia nacional, mas há uma contratualização de resultados que se pretendem obter. Neste caso, resultados por via da melhoria da qualidade de vida das pessoas. E, portanto, melhores resultados em saúde. E dar autonomia para que possam estabelecer as parcerias, porque num determinado concelho a realidade pode ser uma, no outro concelho, no outro distrito, a realidade pode ser completamente diferente. Os parceiros mais fortes no concelho A não são necessariamente os parceiros fortes que vão encontrar no concelho B. E, portanto, quando se fala em autonomia e subsidiariedade, é dar poder às pessoas, é confiar nas instituições para estabelecerem essas parcerias. E aí sim, eu creio que o modelo de autonomia pode ajudar a garantir que possamos obter os nossos resultados. O papel, por exemplo, das câmaras municipais, quando se fala na descentralização, no caso específico da saúde, a meu ver, deve ser mais virado para toda a componente não clínica. Mas para isso é preciso que o envelope financeiro acompanhe, como é óbvio. Muitas vezes fala-se na descentralização só de competências sem dinheiro. Não há omeletes sem ovos, como sabemos. E, portanto, gerir os edifícios, garantir que o pessoal não clínico possa ser contratado. Muitas vezes, eu já vi centros de saúde que não abriram portas, não por falta de médicos nem de enfermeiros, mas por falta de administrativos. Porque a ARS não resolveu o problema da falta de administrativos. No caso específico, que foi o caso do distrito de Viseu. E, portanto, nós temos, de facto, de dar essa autonomia para facilitar. Eu recordo-me, quando era vereador em Cascais, a diretora do agrupamento de centros de saúde, cada vez que tinha um problema no computador, cada vez que fundia uma lâmpada à época, tinha que esperar que alguém da ARS respondesse. Quer dizer, isto é absolutamente impensável. Isto não é suportável. E, portanto, estou a usar estes exemplos extremados só para reforçar que nós, de facto, temos que libertar a sociedade para podermos trabalhar melhor, usando os recursos que existem, mas, no final do dia, temos é que saber para onde vamos. E este, para mim, é o maior problema, que ninguém sabe para onde vai. E é um bocadinho como a Alice no País das Maravilhas. Quando não sabemos para onde vamos, qualquer caminho serve. E anda cada um no seu caminho. Nós temos que saber quais são os resultados que pretendemos obter. E nós temos que medir isso. E os doentes têm que definir o que é que são os indicadores que nós pretendemos alcançar para cada uma das doenças. O que é qualidade de vida para um doente com esclerose múltipla? Quando um doente com um determinado cancro entra no IPO, quais são os resultados que se pretendem obter? Alguém mede se esses resultados são obtidos ou não são obtidos? Ninguém mede. Logo, não é possível montar um modelo de financiamento que favoreça e incentive nesse sentido. E, portanto, se nós tivermos estes indicadores claros, depois cada um poderá usar as parcerias necessárias para chegar ao mesmo fim. E depois pode abrir portas para outra coisa muito interessante. E aí é uma enorme vantagem de libertarmos um pouco o poder local. Quando digo poder local, não é as câmaras, é a sociedade civil a nível local. Com as várias instituições e PSS, que é nós podermos depois ver quem responde melhor a cada um dos desafios e aprendermos com os melhores. E aqueles que estão com piores resultados, olharmos para eles, não para os prejudicar, mas para podermos, de facto, dizer, olha, temos aqui o melhor exemplo que responde a esse mesmo problema de outra forma. E podemos, em vez de estarmos constantemente a fazer esta corrida para o fundo, fazemos esta corrida para o topo, para todos podermos ambicionar os melhores resultados possíveis. E é nesse sentido que eu creio que é nesta conjugação com as grandes visões de cima para baixo, mas com a libertação de baixo para cima, encontramos-nos no meio para otimizar os resultados. Falta saber o que é que vocês pensam do setor social no meio deste mapa. Bem, o setor social, eu diria que é um setor fundamental. Como eu comecei na minha intervenção, efetivamente os municípios por si não fazem tudo. Já percebemos que o Estado Central também não dá as respostas que efetivamente a sociedade necessitaria e, portanto, muitas vezes acaba por ser o setor social composto por um conjunto de pessoas de forma perfeitamente desinteressada e abnegada e totalmente voluntária que efetivamente acabam por assumir esse papel que devia ser o papel do Estado. Muitas vezes essas instituições são maltratadas e hoje em dia fala-se, por exemplo, da questão do subfinanciamento para as respostas sociais. E, portanto, eu devo dizer que admiro muito todas as pessoas envolvidas no setor social,
Admiro pelo seu empenho, desde logo, pela sua disponibilidade para dar ao outro sem exigir nada em troca, e admiro pela sua resiliência, porque efetivamente eu não tenho essa experiência, mas julgo que deve ser muito difícil hoje, com os meios que têm à disposição, gerir uma instituição social. Naturalmente, mais uma vez, e permitam puxar a brasa aqui à minha sardinha, mais uma vez os municípios acabam por assumir um papel supletivo através da atribuição de apoios. Nós, neste momento, em Faro, temos um conjunto de apoios em cima da mesa para a construção de respostas sociais, porque, efetivamente, as verbas disponibilizadas pelos programas, pelo Governo Central, não são suficientes e nenhuma instituição tem 100 ou 200 ou 300 mil euros em carteira que permita construir uma resposta social de raiz e que é necessário para aquele território. Portanto, isso é absolutamente indiscutível e, portanto, a minha palavra é apenas de agradecimento e de reconhecimento pelo trabalho feito pelo setor social. E continua a fazer sentido apoiar, mesmo inclusive financeiramente, o setor social? Olhando para o fim, sim. Olhando para o fim que se destina, e sabemos que são verbas sempre bem aplicadas, naturalmente que sim. Continuaremos a fazê-lo. Ricardo. Enfim, concordo em absoluto com aquilo que foi dito e creio que depois de anos a colaborar com associações de doentes e IPSS, há uma enorme assimetria naquilo que é a qualidade destas instituições. E este é um dos grandes desafios. Há uma necessidade, e aí eu acho que o Estado deve ter um papel proativo, no sentido de apoiar a profissionalização destas instituições. Como o Carlos estava a dizer há pouco, muitas vezes é com base no voluntariado, mas nós precisamos de garantir que tenham estruturas de gestão, que tenham as pessoas e os meios necessários para poderem executar bem as suas tarefas. Porque só devidamente capacitadas para tal é que depois também podemos exigir os resultados e medir os resultados. E voltamos sempre ao mesmo. Garantir que estas associações depois tenham os resultados desejáveis e criarmos os tais incentivos no sentido que possam ter um papel nesse sentido. E, portanto, o setor social, como eu disse logo no início da minha primeira intervenção, em vez de termos este modelo em que as instituições sociais são vistas quase como uma caridade à sociedade, sejam, de facto, parceiros reais, parte do sistema de saúde e social. Ou seja, no final do dia, serem agentes económicos também, em que gerem, de facto, ganhos para a sociedade de várias formas. Por isso é que se fala tanto na economia social. E, portanto, eu acredito que, se formos nesse sentido, e as associações de doentes, mais do que as IPSS, têm um longo caminho ainda a percorrer, sentimos isso, que muitas associações, infelizmente, hoje em dia, houve um estudo, o professor Fausto Amar fez um estudo, eram quase 100 associações de doentes, e eu recordo-me que 80% ou 90% das associações tinham 10 associados ou menos. Pois. E, portanto, percebemos que há aqui um caminho de profissionalização, mas que, quando comparamos com outros países onde as associações de doentes têm um papel muito ativo na sociedade, por exemplo, na Holanda é uma realidade, mas também ao próprio Estado também foi uma força motriz para que tivessem esse papel, porque é-lhes dado um papel real na sociedade para executarem determinadas tarefas como parte efetiva do sistema. E esse é um caminho que não se faz do dia para a noite, mas que é um caminho que tem que ser iniciado tendo uma visão muito clara para onde queremos alcançar. Mas há uma vantagem em fazermos essa reforma, que a partir do momento em que começamos, é muito difícil que outros venham estragar a seguir, porque passam a ser partes integrantes do sistema e as pessoas percebem o valor acrescentado que quem conhece a doença, quem está na proximidade de quem vive com a doença, seja os doentes, seja os cuidadores, os enormes vantagens que isso traz para os próprios. Dou um exemplo muito prático de como não envolver as associações está-nos a prejudicar. Existe hoje a profilaxia pré-exposição, que são um comprimido que permite evitar a transmissão do VIH por terceiros, o que é particularmente relevante em determinados subgrupos populacionais para prevenir novas infecções de VIH. E nos países onde estamos mais avançados no combate ao VIH, são as ONGs que facultam esta medicação, e não é pelo preço, porque hoje em dia é um genérico, portanto, felizmente já ultrapassamos a questão do preço e da guerra comercial com as indústrias farmacêuticas. Em Portugal, para se conseguir ter acesso, é preciso marcar uma consulta de especialidade no hospital
Consultas essas que desde março de 2020 foram canceladas por não serem consideradas prioridade, por causa da pandemia Covid-19. E, portanto, é preciso, de facto, perceber que nós podemos libertar os recursos especializados dos hospitais para aquilo que precisam de fazer e permitir que as ONGs, as associações de doenças e PSS possam estar próximas das pessoas e garantir que façam o seu trabalho e garantir que as pessoas que precisam ter acesso à saúde e aos apoios os possam ter de facto. Muito obrigada. Certamente que a assistência tem imensas perguntas para nos colocar, aos oradores. Não, eu tenho uma pergunta, é dizer ao Dr. Batista Leite que eu nesse Ministério sou capaz de me voluntariar para servir cafezinhos. É o início da resposta que vai ser construída localmente. Ou seja, esta visão é a visão que permite que as autarquias, bem representadas, consigam ter, de facto, os seus planos locais de saúde, consigam ter as suas estratégias, e neste caso não seria saúde, é saúde e bem-estar, e consigam associar dimensões hoje muito afastadas da saúde e fazê-las concorrer para a saúde e para o bem-estar das pessoas com esclerose múltipla e com doença crônica. Eu tenho para mim que a saúde é muito mais do que um compromisso, muito mais do que um medicamento. É uma visão holística, uma visão 360 da pessoa humana e, portanto, eu sou o primeiro voluntário para distribuir cafezinho. Ora, muito obrigada também aqui por este excelente testemunho. Aqui o Dr. Alexandre também deu-nos aqui um excelente testemunho. Eu gostaria só aqui de salientar 3 pontos e depois termino também. A importância da descentralização. De facto, cada vez mais, claro que com cuidados, claro que com alguma cautela, mas a descentralização é fundamental para deixarmos a autonomia, não é? Do poder local é fundamental e da área da saúde, obviamente. Os centros locais de saúde, como aqui tão bem foi falado, são fundamentais para prestar o apoio mais personalizado às pessoas, quer aos pacientes com esclerose múltipla, mas todas as outras pessoas, na generalidade, obviamente, todos nós temos problemas e todos nós temos situações aos quais temos que recorrer. Claro que as pessoas e agora voltando aqui à esclerose múltipla, pessoas com determinadas doenças crónicas precisam de um apoio mais personalizado e mais frequente. E, portanto, quando pensamos na importância da autonomia em termos de locais, obviamente que isso é fundamental, quer em termos de saúde, quer em termos de segurança social, quer em termos de educação, etc. Portanto, apostar de facto numa política de descentralização é realmente fundamental. Ponto número 2, e aqui olhando um bocadinho para o setor social, que foi tão bem falado, e claro que sim, não é? Não é por acaso que o setor social está em crescente no mundo inteiro, e Portugal não é exceção, como é óbvio, pelo bem que tem feito, não é? A economia social é cada vez mais, aliás, em Portugal já é responsável por mais de 10% do emprego, portanto tem crescido de facto de forma desalmada e bem, não é? E aquilo que se espera é que continue a crescer, que a sociedade civil cada vez mais se organize para apresentar respostas às mais variadas áreas quando de facto o Governo e o Estado não conseguem responder e, portanto, cada vez mais é desejado. Agora, tal como foi frisado aqui, eu concordo inteiramente e acho que é muito importante, é isso que eu quero salvaguardar também e resumir e salientar, a importância de termos indicadores, ou seja, não podemos ter naturalmente um setor social sem medidas concretas, sem indicadores de gestão, porque senão o que é que nós estamos efetivamente a gerir, não é? É isso que eu também, na minha veia de psicóloga organizacional e também da área da gestão e da gestão de recursos humanos, procuro incutir também sempre, não é? Obviamente que nós temos que ter indicadores para os quais vamos avaliar e vamos avaliar o impacto, vamos avaliar como é que podemos melhorar. Se nós não temos medidas, não conseguimos, de facto, promover essa mudança e não conseguimos, principalmente, promover a melhoria. Como é que vamos melhorar? Vamos melhorar o quê, quando, como, não é? Portanto, temos que, de facto, aqui quantificar e qualificar muitíssimo bem. E aqui eu falo de medidas quantitativas e qualitativas também. Obviamente que a qualidade de vida é isso mesmo, é o ponto do quantitativo com o qualitativo. Isso pressupõe, naturalmente, aquilo que eu há pouco falei e termino e que foi plenamente frisado aqui também pelo painel, que é a mudança de paradigma, não é? Vamos parar com este paradigma
muito assistencialista, que coloca a pessoa como meramente subalterna, perdoem-me a expressão, como meramente com um papel muito submisso e um pouco a ser levado, a deixar-se levar, e vamos apostar num modelo em que as pessoas desempenham um papel ativo, as pessoas co-constroem a sociedade em que estão inseridas, as pessoas co-constroem também a sua vida, co-constroem também a sociedade. Isso é fundamental e, portanto, se nós conseguimos unir aqui esforços, aliar o poder central com o poder local, com as entidades de saúde, com as entidades governamentais, com as associações, com o setor social, com as próprias pessoas, as pessoas não menosprezam o seu papel fundamental enquanto agentes ativos desta co-construção desta nova sociedade. É de facto este último desafio que eu lanço. Todos nós temos o importante papel de sermos co-construtores desta nova economia social.